Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sesson do Física Fácil e nessa aula a gente vai começar a conversar sobre hidrodinâmica. Então aguenta a vinheta que já já a gente começa. Bom mestre, bom mestra, para começar a falar sobre hidrodinâmica é interessante que a gente converse sobre as propriedades de um fluido e depois as propriedades de um escoamento, já que na hidrodinâmica a gente vai estudar os líquidos fluindo, né? Os líquidos em movimento e não mais em equilíbrio, como acontecia na hidrostática. Então são três propriedades principais de um fluido que tu tem que conhecer. A primeira delas, chamada de tensão superficial, é a propriedade que os líquidos têm de ter uma película superficial e isso faz com que, por um mesmo volume, um líquido sempre tenda a ocupar a menor área possível externa. Então é por isso que a água forma gotas. Mas professor, por que a água forma gotas? Por que existe a tensão superficial? Tudo tem um porquê, né, mestre e mestra? Tu sabe que aqui a gente sempre vai para esse lado, vai entender por que mesmo que isso acontece. Então imagine que embaixo dessa superfície azul que eu desenhei aqui tem um líquido e as moléculas no interior desse líquido, não na superfície, no interior, estão em equilíbrio porque as forças entre as moléculas, chamadas forças de coesão entre essas moléculas, lembra que sempre que for a mesma substância é coesão. Para substâncias diferentes vai ser adesão. Então aqui dentro do líquido as moléculas têm forças de coesão entre elas. E uma molécula que está aqui, ela é atraída por forças de moléculas que estão ao seu entorno. Como consequência, já que as moléculas são todas de água, essa molécula aqui ela fica praticamente em equilíbrio, ela fica podendo se movimentar sem problemas, tá? Porque ela tem força resultante igual a zero. Já uma molécula que está sobre a superfície, eu desenhei uma só, mas são várias, né, mestre e mestra? São várias moléculas que estão uma do ladinho da outra ali, e essas moléculas da superfície são atraídas pelas moléculas de baixo e pelas moléculas nas suas laterais. Então não vai ter força puxando a molécula para cima. E essas interações laterais fazem com que, no limite entre o líquido e a superfície do líquido, ou fora desse líquido, exista uma coesão maior. Em consequência disso, é comum formar uma película, como se fosse uma superfície mesmo, que vai ter essa tensão superficial. E é devido à tensão superficial que, se a gente pegar uma agulha, um alfinete, um clips até, tá bom, mestre? Pode fazer isso em casa. Pega um copo d'água, deixa quietinho ali, deixa bem quietinho e larga devagarinho um clips, devagarinho um metal, que são mais densos, né? O clips, o alfinete, a agulha, são mais densos do que a água, mas não afundam. E deveriam afundar, parece que ficam flutuando, mas na verdade isso não chama flutuação. Eles ficam sustentados pela tensão superficial que existe na superfície livre do líquido. E é por isso que quando a gente molha uma superfície, aqui tá a gotinha pra gente lembrar disso, ó. É uma superfície, vidro é bem legal de ver isso, mas qualquer superfície pode fazer num prato de louça, né? Coloca uma gotícula de água e ela vai formar essa bolinha. Por que ela forma essa bolinha? Porque devido à tensão superficial, ao invés do líquido se espalhar e ter uma área grande, né, de superfície, o líquido vai se recolher devido à tensão superficial e vai ter a menor área possível. Então a tendência é que fique redondo. Não fica redondo porque a gravidade, né, o peso da gotícula mesmo amassa ela. E se eu tiver uma substância, por exemplo, o mercúrio, que tem uma força de coesão maior entre os átomos do mercúrio ali, já que é um metal líquido, né, eu vou ter uma gotinha mais redondinha. Claro que tu não pode ficar brincando com mercúrio, porque mercúrio é tóxico, tá bom, mestre e mestra? Mas só para ter o exemplo, uma gotícula de mercúrio numa superfície, ela fica mais redondinha. Isso tem a ver com a tensão superficial também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Próxima propriedade de um líquido para a gente conversar é a capilaridade. Essa capilaridade tem a ver com os líquidos subirem contra o campo gravitacional quando eu tiver um tubo capilar, né? Seria um tubo fininho, né? Esse tubo fininho vai permitir que o líquido suba. Mas de novo, professor,
Por que que sobe? Vamos lá. A gente já sabe que entre as moléculas de um líquido tem forças de coesão, aliás, e entre as moléculas e as superfícies, aí são substâncias diferentes, né? Entre o líquido e a superfície tem uma força de adesão. Lembra de adesivo, né? O adesivo cola na parede, não é a mesma substância. Então, as forças de adesão entre as moléculas e as paredes do recipiente, a molécula do líquido, né? E as forças de coesão vão ter um equilíbrio quando? Imagina, nesse tubo fino, as moléculas aderem na superfície desse vidro e aí elas vão acabar pela tensão superficial, pela película que se forma, trazendo o líquido contra o campo gravitacional. E aí o líquido vai colando, né, vai aderindo à superfície e vai trazendo com a tensão superficial o líquido até em cima. Até que o peso dessa coluna de líquido seja grande o suficiente para a força de adesão não conseguir trazer mais moléculas junto com a tensão superficial. Já quando esse tubo é mais largo, percebam, ó, vai subir, mas não vai subir tanto. Por quê? Porque as forças de adesão vão puxar o líquido, só que como o tubo é espesso, vai trazer uma quantidade de líquido bem grande e a tensão superficial vai ajudando. Só que quando a coluna de líquido dentro do tubo pesa o suficiente, as forças de adesão não conseguem trazer mais o líquido. Essa é a capilaridade. E a capilaridade não vai ter só em tubos capilares. Tem capilaridade também em tecidos. Os espaços entre as fibras do tecido de algodão, por exemplo, vão servir como tubos capilares. E é por isso que quando a gente coloca a pontinha da toalha dentro da água, a água vai subindo pela toalha. Este é o efeito da capilaridade. Quando a gente pega um papel, né, e molha a bordinha dele, parece que o líquido vai ser puxado pelo papel. Como é que é isso, né? É uma propriedade dos papéis, eles puxam o líquido contra o campo gravitacional. Na verdade, é a capilaridade. Isso acontece com os cabelos, e isso acontece também com a seiva numa árvore, né? Então os fluidos numa árvore podem subir contra o campo gravitacional, embora não tenha nada bombeando ali, devido à capilaridade. São vasos capilares fininhos e a força de adesão faz com que o líquido escale a parede, trazendo mais líquido consigo. Esta é a capilaridade. E olha só que interessante. A capilaridade, ela ajuda em muitas coisas, mas para insetos ela é perigosíssima. Por quê? Porque o inseto, se ele entrar numa gota d'água, ou se a água encostar nele devido à capilaridade, né, a adesão que a água tem com a pele ali, vamos dizer, a casca do inseto, né, vai ser tão grande que ele não consegue mais se livrar da água. Então, se uma formiga entrar numa gota d'água, ela não consegue mais sair, a água não sai mais dela e ela vai morrer afogada. Olha só que interessante, né? Então a chuva é perigosa para as formigas, né? Se cair uma gota de chuva em cima de uma formiga, essa foi a última gotada que ela tomou, né? E a última propriedade de um líquido é a viscosidade. E agora a gente vai conversar sobre aquela que é a propriedade que tem a ver com o atrito interno de um líquido. Sim, líquidos são formados por moléculas, as moléculas vão raspar entre si quando um líquido estiver escoando. Então, no escoamento, a viscosidade é muito importante. É a viscosidade que tem a ver com a facilidade ou dificuldade de escorrer. Muito facilmente, pode comparar a viscosidade do mel com a viscosidade da água. Qual que é mais viscoso? Qual que tem mais atrito entre as moléculas do seu conteúdo? Qual que é mais lento para escorrer? O mel. Então o mel é mais viscoso do que a água, claro que a uma mesma temperatura, porque a temperatura também influencia nisso, mestre e mestre. Se a gente esquentar um fluido, a sua viscosidade tende a diminuir. Se a gente esfriar um fluido, a sua viscosidade tende a aumentar. Por isso que a gente esquenta alguns líquidos para fazê-los escorrerem mais fácil, porque a sua viscosidade vai diminuir. Então é a viscosidade, o atrito interno de um líquido, que tem a ver com a facilidade ou dificuldade que esse fluido tem de escorrer. E tem fluidos que de tão viscosos, de tão difícil de escorrer, a gente confunde com sólidos. É o exemplo, por exemplo, do asfalto, né? Por exemplo, do asfalto. O asfalto é um fluido, tanto que passa caminhão, vai formando umas ondinhas. Essa ondinha, se tu não fizer mais nada, depois de muitos anos ela vai se desformar. Mas o que acontece é o caminhão passando e formando essa onda. Então o asfalto, embora pareça sólido, ele é viscoso. Ele é um fluido, né? Mas muito viscoso, por isso nos dá a impressão de ser sólido. E outro fluido
hiperviscoso. De tão viscoso a gente sempre vai pensar que é sólido, mas não é. É o vidro. O vidro, de tão viscoso que é, a gente considera sólido e é mais fácil ele quebrar do que escorrer. Se a gente olhar para os vitrais, né, daquelas capelas centenárias, né, capelas muito antigas, a gente vai ver que a espessura do vidro embaixo é muito maior do que a espessura do vidro em cima, porque aquele vidro escorreu. Por isso que o vidraceiro guarda o vidro de pé, porque se ele guardar os vidros deitados um em cima do outro, fora a dificuldade de tirar o de baixo, né? O de baixo vai sendo apertado pelas camadas de vidro que tem em cima e vai ficando cada vez mais fino. Então ele compra um vidro mais grosso e ele vai afinando, ele vai ter que vender por um vidro mais fino. E vidro também não se guarda assim, né? Inclinado na parede. Por quê? Porque a tendência dele é embarrigar, né? Ele se curvar, porque o vidro é um fluido. Sim, mestre e mestra, é difícil parar para pensar aí, realmente faz todo sentido, porque é tão lento, mas tão lento para escorrer, que a gente podia passar a vida inteira olhando o vidro escorrer, a gente ia morrer antes e o vidro não ia escorrer. Mas ele é sim um fluido muito, muito viscoso. E quando a gente falar que o fluido é ideal, a gente está considerando que não tem atrito. Lembra que na física, quando é ideal, não tem atrito. Se é um fluido ideal, a gente vai desconsiderar sua viscosidade. Tá, mas não tem esse negócio aí de líquido não viscoso, né? Não, não tem. Todo fluido é viscoso, mas a gente vai considerar, para efeito de simplificação, que existem fluidos ideais que não possuem viscosidade. Tranquilo, mestre e mestra? Bate um print aqui desse quadro, que já já a gente vai voltar com as propriedades de um escoamento. E agora, mestre, chegou a hora da gente conversar sobre os tipos de escoamento. E são apenas dois, muito simples, e as suas propriedades também são bem básicas. O primeiro tipo de escoamento que a gente vai conversar é o escoamento turbulento. Quem nunca ouviu falar de turbulência sofrida por aeronaves, né? O que é essa turbulência, esse escoamento turbulento? Sempre que um escoamento tiver essas linhas de escoamento aqui, elas forem bagunçadas, elas se enrolarem no meio do caminho, tiverem um comportamento imprevisível e totalmente desorganizado, a gente diz que o escoamento é turbulento. Geralmente, qualquer escoamento que aumente sua velocidade tende a tornar-se um escoamento turbulento. E aí tem um problema, né? Imprevisibilidade não é uma coisa que a gente pensa que na física vai ser tolerável, mas o escoamento turbulento ainda não foi resolvido pela humanidade. Sim, essa é uma das grandes perguntas da humanidade hoje em dia, embora não se fale muito sobre isso. A turbulência ela não tem explicação, né? O porquê que o líquido vai se comportar de uma maneira aleatória em grande velocidade ainda é um mistério da ciência. Então o escoamento turbulento é aquele bagunçado. E aí um exemplo que a gente pode ver no cotidiano que é muito simples, mestre e mestra, é a fumacinha do incenso. Ao acendermos o incenso, a fumacinha pode estar tudo fechado no cômodo que tu tá. A fumacinha desse incenso vai saindo devagarinho, organizadinha, dá até para ver uma linha de escoamento do lado da outra e de repente, absolutamente do nada, essa fumacinha ela dá uma bagunçada. Essa bagunçada é a turbulência do escoamento dessa fumaça que está subindo pela diferença de densidade. Então, um escoamento turbulento é esse bagunçado. O que vai ser o escoamento estacionário ou permanente? Eu sei que parece uma contradição, né? Tá escoando e é estacionário, é que escoa em regime estacionário. Isso significa que a velocidade em cada ponto do escoamento será sempre a mesma. Então pode mudar a velocidade de um ponto para o outro, mas num ponto só a velocidade vai ser sempre a mesma. Qualquer partícula do líquido que passar ali, qualquer molécula, terá a mesma velocidade e a próxima que passar por aquele mesmo ponto vai ter a mesma velocidade, o que não acontece no caso do escoamento turbulento. Então, nesse escoamento estacionário ou permanente, em regime estacionário, é um escoamento que é totalmente organizado e previsível. E aí, o que representam as linhas de escoamento, essas linhas aqui ó, de fluxo de matéria, estarão sempre organizadas e sempre desenhadas da mesma forma em um mesmo tubo. Então, esse escoamento é um escoamento considerado ideal, né? E um fluido que escoa lentamente, ele pode ter regime de escoamento permanente ou estacionário. E ao aumentarmos a velocidade desse escoamento, absolutamente do nada, ele se torna um escoamento turbulento e aí nem Deus sabe o que vai acontecer com o líquido, né?
Então essa imprevisibilidade existe no escoamento turbulento. E quando a gente fala em aeronave sofrendo turbulência, é que quando o ar passa a grande velocidade pelo corpo da aeronave, pelas asas, pela cabine, isso faz com que existam regiões de baixa e alta pressão e que ficam se alternando, e isso vai fazer a aeronave tremer. E a gente também, né, lá dentro morre de medo. Então o escoamento turbulento é isso. Ao passar o escoamento e ele se torna turbulento, ao passar por uma aeronave, por um carro, por uma moto, passa a ser imprevisível o comportamento da própria moto nesse escoamento. Por isso que existem limites de velocidade para aeronaves, existem limites de velocidade para motos e para carros, por causa da turbulência que acontece quando a velocidade de escoamento ao redor da carroceria toma grandes velocidades. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora sim a gente vai começar a conversar sobre as grandezas que são importantes na hidrodinâmica. Bate o print desse quadro aqui que a gente já volta com essas propriedades. Seguindo com esse conteúdo de hidrodinâmica, mestre e mestra, a gente vai conversar sobre ela, a vazão, que é uma grandeza muito importante aqui para esse conteúdo. Vazão, como o nome sugere, tem a ver com o quanto está vazando. No exemplo aqui que eu desenhei, bem singelamente, né? Um desenho bem simples, bem singelo. Uma torneira aberta escoa água dentro deste recipiente. E se a gente contabilizar qual é o volume que encheu e o intervalo de tempo que levou para encher, a gente vai saber qual é que é a vazão que sai dessa torneira. E essa vazão é a taxa com que o líquido escoa. Então, se a gente dividir o quanto escoou, que seria o volume do líquido que escoou, pelo intervalo de tempo que levou para escoar, dividindo esses dois, a gente vai achar qual é que é o volume, né, em metros por segundo, qual é que é a vazão, melhor dizendo, em metros por segundo que escoa desta torneira. Então vazão é o quanto vaza, é a taxa de fluxo de volume, né, que passa pelo duto, ou que sai de uma torneira, ou que enche um balde. Pode ser a vazão de um rio, né, quantos litros passam a cada segundo. Aliás, né, estou falando em litros por segundo. A unidade de vazão no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico por segundo, porque no SI o volume será medido em metros e o tempo será medido em segundos. Só que uma unidade bastante usual, não é a oficial do SI, mas é uma unidade muito usual mesmo, é o litro para volume. Então a gente tem que saber a comparação, qual é que é a equivalência entre o litro e o metro cúbico. Tu pode lembrar lá da matemática que um metro cúbico é 1000 litros, portanto, um litro vai ser a milésima parte do metro cúbico, que é o que está escrito aqui, ó. 1 litro é igual a 10 na menos 3 metros cúbicos. E também vale ressaltar, vale lembrar, porque tu já sabe isso aí, né, mestre e mestra, que 1 litro também é um decímetro cúbico. Então dá para dizer que o decímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros cúbicos. E para trocar a unidade na hora de uma questão, mestre e mestra, presta bem atenção aqui para não ficar preocupado lá na hora da prova, porque é bem simples, é bem física fácil para fazer. Olha só, se aparecer em litros por minuto, por exemplo, é uma unidade normal de aparecer. Litros por minuto, vou escrever aqui, ó, litro por minuto. Como é que transforma isso aqui em metros cúbicos por segundo? Na verdade, é muito simples. É só a gente trocar o litro por quanto ele vale em metros cúbicos e o minuto por quanto ele vale em segundos. Faz a conta, ó. O litro por segundo é igual. No lugar do litro, tu vai te substituir por 10 menos 3 metros cúbicos. Então, 10 na menos 3 metros cúbicos. E o minuto, tu sabe quanto que ele vale em segundos, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu coloco aqui 60 segundos. Então eu sei que 1 litro por minuto, podia ser lá, ser 60 litros por minuto, é deixar o 60 aqui e trocar a unidade. É a mesma coisa que 10 na menos 3, dividido por 60 metros cúbicos por segundo. E está resolvido. É assim que tu faz a troca de unidade. Não tem problema, mestre e mestra, é só trocar a unidade. Se ele der em metros cúbicos por minuto, tu quer chegar em litros por segundo, ó, metros cúbicos por minuto. Cada metro cúbico é 1000 litros e o minuto é 60 segundos. Substitui essas grandezas na unidade que tu quer como objetivo e faz a conta para os números que sobrarem. Tudo bem? Então vazão, por enquanto, representado pela letra Z, é volume por tempo, me diz quantos metros cúbicos flui a cada segundo saindo da torneira ou passando por uma tubulação. E pensando nisso, a gente vai falar sobre a vazão em um duto.
O duto, na verdade, é um cano, né? Pode ser um cano de PVC, pode ser um cano de qualquer material, por onde está escoando, pode ser de metal, né? Por onde está escoando o fluido. E se a gente olhar para o cano mesmo, aqui ó, para o duto, a gente percebe que esse duto cilíndrico, ele tem uma área de secção transversal. Lembra que essa área de secção transversal tem a ver com o raio do duto. A área de uma secção circular vai ser πr ao quadrado, ou π diâmetro ao quadrado sobre 4. Calcular a área de circunferência eu tenho certeza que tu sabe, tá bom, mestre? Mas de repente vale a pena dar uma olhada ali no básico da matemática para lembrar como é calcular a área de uma circunferência. Então uma secção reta circular é a área de uma circunferência, e se a gente olhar para a equação da vazão, que é volume por tempo, a gente pode perceber que o fluido, enquanto ele escoa daqui para cá, né, ele acaba deslocando um volume que no tubo, que é cilíndrico, né, ele tem um formato de cilindro, tem a ver com a área da base vezes a altura do cilindro que está deitadinho aqui, não tá? Então eu troco o volume por área da base vezes a altura desse cilindro, que eu chamei de ΔX, porque está na horizontal, está deitadinho, e aparece, dividindo pelo tempo que já estava aqui, aparece o ΔX sobre o ΔT. E o ΔX sobre ΔT é uma propriedade que está no escoamento também, mestre e mestra. O ΔX sobre ΔT, qual é que será a unidade aqui mesmo? Ó, ΔX em metros, pelo ΔT em segundos, metros por segundo é unidade de, isso mesmo, velocidade. Então a gente pode dizer que ΔX sobre ΔT é a velocidade, então para calcular a vazão a gente pode fazer área da secção transversal vezes a velocidade. Então, se eu tiver a área da secção transversal do duto e tiver a velocidade com que o fluido está escoando através dessa tubulação, a gente pode dizer que a vazão é área vezes velocidade. E para achar, olha só que legal, a vazão em metros cúbicos por segundo, a gente tem que colocar a área aqui, ó, em metros quadrados, que é a unidade do SI, e a velocidade também no SI em metros por segundo. Fazendo essa conta vai ficar metro quadrado vezes metro, que dá metro cúbico, por segundo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Tira print aí para fazer as tuas anotações desse quadro, que eu já volto para a gente conversar sobre o teorema da continuidade. E depois de conversar sobre a vazão, a gente vai conversar sobre o teorema da continuidade. Olha o que o nome está sugerindo, a continuidade do escoamento. Mestre e mestra, se a gente parar para pensar, o escoamento tem uma vazão medida em metros cúbicos por segundo ou em litros por segundo, mas se por acaso a gente dissesse que aqui, ó, neste ponto 1, nessa tubulação mais grossa aqui, onde o tubo é mais grosso, né, maior diâmetro, maior área, a gente tivesse uma vazão de 10 litros por segundo. Uma unidade usual, litros por segundo. Eu te pergunto, qual teria que ser a vazão no duto mais fino? Ora, se estão chegando aqui 10 litros a cada segundo, para não sumir nenhum litro, o que tem que estar passando no duto mais fino é a mesma coisa. Os mesmos 10 litros por segundo. E é disso que trata a equação da continuidade. A vazão em um único duto, ela se mantém constante, porque a matéria ela tem que se conservar, a massa tem que se conservar. Bem, na verdade, o teorema da continuidade é uma aplicação do princípio da conservação da massa ou conservação da matéria. Se está chegando no estrangulamento 10 litros a cada segundo, tem que sair desse estrangulamento os mesmos 10 litros a cada segundo. Porque se por acaso não fosse, né, vamos pensar assim, então não é o mesmo volume. Chegou 10 litros por segundo e está saindo aqui, ó, 8 litros por segundo. Para aí. Se está chegando 10 litros por segundo e está saindo aqui, ó, chegando 10, está saindo 8, está faltando 2, para onde estão indo esses 2? Na verdade, esses 2 não estão indo para nenhum lugar, eles têm que estar vindo aqui também, então a vazão tem que ser 10 litros por segundo. Da mesma forma, se um cano virasse 2, tá bom, mestre, tu ia dizer que a vazão que chega na bifurcação é igual à vazão que sai na bifurcação. Por isso que quando puxa descarga, falta água no chuveiro, porque a vazão que sai da caixa d'água, ela tem um limite. E aí se a gente puxa água para o vaso, vai menos água para o chuveiro, e pode ser que ele desligue, né? Pouca água, o chuveiro elétrico não funciona. Então isso tem a ver com a continuidade. Não tem vazão suficiente para suportar o vaso enchendo a sua caixa, né, depois de puxar a descarga, e o chuveiro funcionando ligado com a parte elétrica também. Então essa é a equação da continuidade. A vazão é uma constante no escoamento. E se a vazão é uma constante, a gente pode equacionar que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2 ou no duto 2. E a gente sabe que vazão é área
vezes velocidade, isso mesmo. Então eu escrevo aqui, ó, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. E quando o produto de duas grandezas é uma constante, um valor que se mantém no escoamento, a gente diz que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, onde a área de secção transversal for menor, a velocidade do escoamento será maior. Por isso que quando tu quer que a água da mangueira vá mais longe, tu aperta com a ponta do dedo na mangueira, porque tu diminui a área de secção, aumentando a velocidade de escoamento e o lançamento da água vai ser para mais longe, porque ele está sendo lançado com uma maior velocidade. Então, ao estrangular, aumenta a velocidade, porque a vazão tem que ser mantida constante. Então vamos dar uma olhadinha que eu escrevi aqui, ó. Quanto menor a área, maior é a velocidade. Daí, mestre e mestra, presta muita atenção aqui que esse é um fator de erro, tá? Se ele te disser que o diâmetro é a metade, se o diâmetro é a metade, mestre e mestra, a área é 9 vezes menor, porque a relação da área com o raio ou da área com o diâmetro é quadrática. A área é π raio ao quadrado ou π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ou seja, se ele te disser que o diâmetro é a metade, lembra, dividido por 2 o diâmetro, dividido por 2 o raio também, quer dizer que a área é 4 vezes menor. Se a área é 4 vezes menor, a velocidade será 4 vezes maior. Então cuidado para não relacionar direto o diâmetro à velocidade, pode ser que te confunda, tá? Então, primeiro chega na relação entre as áreas e depois na relação entre as velocidades, tudo bem? Então, quanto menor a área, maior a velocidade, ou quanto maior a área, menor a velocidade. E aqui eu desenhei as linhas de escoamento. Lembra que duas linhas de escoamento nunca se cruzam, pois senão haveria dois valores de velocidade, né, para uma única partícula passando num ponto. Isso nunca pode acontecer. Então, essas linhas de escoamento, para passarem aqui no duto mais estrangulado, mais fino, mais delgado, elas se aproximam. E aí surge uma regrinha aqui, ó. Quanto mais próximas as linhas de escoamento, maior a velocidade do escoamento. E bem na verdade, mestre e mestra, sempre que uma grandeza for representada por linhas, velocidade do escoamento, mais tarde no conteúdo campo elétrico, campo magnético, onde as linhas estiverem mais próximas, onde a densidade de linhas for maior, essa grandeza tem um módulo maior. E onde as linhas forem mais afastadas, a densidade de linhas for menor, menos linhas por área, né? Isso que eu quero dizer com densidade de linhas, menor é a grandeza. Então a gente pode olhar justamente para isso, ó. Linhas afastadas, velocidade menor. Linhas próximas, velocidade do escoamento maior. Mas essa velocidade é inversamente proporcional à área da secção transversal do escoamento. Tranquilo, mestre e mestra? Bate print desse quadro que eu já volto com equação de Bernoulli. E agora, mestre e mestra, chegou a hora da gente conhecer ela, a maior equação que aparece em toda a física do ensino médio, a equação de Bernoulli. E aí, para tu não te assustar, logo vou passar um macete para tu lembrar dessa desgraça aqui, né? Dessa equação que tem uma igualdade aqui no meio, mas fica pequeno no meio de tanta letra e número. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu vou te explicar ela, tá bom? Olha só. Eu tenho aqui um escoamento com uma seção maior, podia ser menor embaixo, maior em cima, não importa, mas são seções diferentes. E aí, neste ponto aqui na seção maior, a altura do meio do tubo é H1 em relação ao nível de referência, em relação ao solo considerado para a questão. Então, a altura é H1, a velocidade do escoamento é V1 e a pressão é P1. Essa pressão de um escoamento acontecendo na hidrodinâmica, a gente não vai mais chamar de pressão hidrostática, vai ser a pressão hidrodinâmica. Claro, o fluido está escoando, agora a hidrodinâmica, a pressão dentro de um fluido escoando vai ser chamada de pressão hidrodinâmica. E nesse ponto 2, com o estrangulamento, né, uma conexão um pouco maior, aqui um duto menor, eu tenho uma altura H2 em relação ao solo, é maior do que H1, né, está mais elevada em relação ao mesmo nível de referência, a pressão hidrodinâmica é P2 e a velocidade do escoamento é V2. A gente já sabe comparar as velocidades, tá bom, mestre e mestra? É só pensar na continuidade. Já que aqui a área da secção transversal é menor, é porque a velocidade do escoamento tem que ser com certeza maior, tá? Essas grandezas já dá para
comparar pela equação da continuidade. Agora, o que acontece para a equação de Bernoulli existir é que se aplica a um fluido escoando, né, a hidrodinâmica, a conservação da energia. Se a gente olhar para os termos aqui, a gente vai lembrar que tem alguma coisa a ver com energia mecânica. Olha só, eu tenho aqui, ó, μ vezes a velocidade do escoamento no ponto 1 ao quadrado sobre 2. Lembra da energia cinética lá da energia mecânica? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O que aconteceu é que aqui foi dividido pelo volume, e aí virou massa específica, porque massa sobre o volume é massa específica. Então a gente pode dizer que esse termo aqui, ó, se refere à energia cinética por unidade de volume do escoamento. E aparece energia cinética aqui no ponto 1 e aparece energia cinética por volume também para o ponto 2. Claro, se mudar a velocidade do escoamento por unidade de volume, vai mudar também a energia cinética por unidade de volume. E eu tenho aqui uma energia potencial gravitacional. Reconhece ela? Professor, μgh é pressão hidrostática, acho que está te confundindo. Não, mestre e mestra, nada a ver. Aquela pressão hidrostática que era μgh não era uma altura em relação ao solo, lembra? Era uma profundidade em relação à superfície livre do líquido. Esta altura que aparece aqui é a altura em relação ao solo ou ao nível de referência da questão. Então isso aqui, ó, é a energia potencial gravitacional por unidade de massa. Se a gente colocasse, por unidade de volume, se a gente colocasse mgh e dividisse pelo volume, massa por volume seria a massa específica do líquido. Então eu tenho nesse termo a energia potencial gravitacional relativa para uma altura ao nível de referência. Não é pressão hidrostática isso aqui, não confunda. Parece que é, mas não é a mesma coisa. Lá na pressão hidrostática é μ vezes G vezes H. E o H lá, que parece que é igual aqui, mas não é, é a profundidade em relação à superfície livre do líquido em questão. Então eu tenho energia potencial gravitacional relativa a esse ponto, por unidade de volume, e energia potencial gravitacional por unidade de volume para este ponto. Então a gente percebe que é conservação da energia porque a gente identifica termos que remetem à energia cinética no escoamento e à energia potencial gravitacional no escoamento também. E aqui na pressão a gente vai ter uma energia, na verdade, relacionada à pressão hidrodinâmica, que tem a ver com diferença de pressão entre dois pontos poder causar força. Lembra que quando tem diferença de pressão entre dois pontos, um fluido escoa de um ponto para o outro. Se ele escoa, ele começa a ter uma velocidade. Essa velocidade, essa energia cinética, tem que ter surgido de algum outro tipo de energia. Então essa pressão hidrodinâmica é responsável por variar, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Em geral, quando aumentar a pressão, a velocidade diminuiu, porque aumentou a energia acumulada na pressão e aí vai diminuir a energia cinética. E se a pressão hidrodinâmica diminuir, quer dizer que a energia acumulada na pressão hidrodinâmica tendo diminuído, aumenta a energia cinética, daí a velocidade do escoamento será maior. Então, μ vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 mais μgh1 é igual, e o resto é a mesma frase, só que para o ponto 2. μ V2 ao quadrado sobre 2 mais pressão 2 mais μg H2. Professor, tu tá ficando louco de achar que eu vou lembrar dessa equação, essa tripa desgraçada. Não tem como. Tem sim, mestre e mestra. Eu quero que tu pense numa situação, agora vai pensar comigo, tá? Tem um filme bem antigo, não sei se tu assistiu, chama Debi Lloyd. E numa das cenas eles estão fugindo num furgão, fugindo de alguma coisa, num furgão em formato de cachorro, né? Em formato de São Bernardo. E aí na fuga, o Debi fica com vontade de fazer xixi, o que a gente vai falar do nome feio agora, de mijar, né? Então ele fica com vontade de mijar e o Lloyd diz assim, ó, pega essas garrafas de cerveja aí e enche elas, porque eu não vou parar, porque senão os caras alcançam a gente. E aí, depois de resistir um pouco, o Debi vai lá e faz xixi, ele mija nas garrafas. E a parte engraçada dessa cena é que ele enche várias garrafas, o que é humanamente impossível, né? A gente tem uma bexiga de, sei lá, meio litro, um pouco mais, ele vai encher 4, 5 garrafas enquanto eles estão andando. E na sequência, um policial para eles. Aí o policial diz que é cerveja, que eles estão bebendo e dirigindo, aí o cara diz, não é cerveja, é outra coisa, e fica com vergonha de dizer que era xixi. E o policial pede uma das garrafas, experimenta e percebe que era xixi, na verdade, né? Que era mijo. E aí eu quero que tu só pense nessa cena e pense que é tu que tá morrendo de vontade de mijar e tu vai mijar num quadrado. Só que um quadrado só não dá, tem que ser um quadrado e meio. Aí tu vai ler essa equação, lembra? Estou com vontade de mijar, tem que ser agora, tá com muita vontade e não pode ser um quadrado só, tem que ser um quadrado e meio. Olha só.
Eu tenho um pouco de vergonha desse macete, tá? Mas eu que criei e ele funciona, né? Para lembrar disso tudo, funciona. Então, vamos lá. Tu vai ler, agora é só ler. Praticamente só ler, que tem a ver com a cena, ó. Que letra é essa? É o Mi. Que letra é essa? V. Mi, V, 1² e meio, né? Para lembrar da metade, ó. Mi, V, 1² e meio, para. P sozinha, para. Mi, V, 1² e meio, para. Mijar. Que letra que é essa aqui? H agora. Mijar agora. Mi, V, 1² e meio, para mijar agora. Mi, V, 1² e meio, para mijar. Não é mijar, não é com G, né? Eu sei, né? Mas é a pronúncia, né? Mijar agora. E aí, do outro lado, vai fazer a mesma equação, só que para o ponto 2. Eu não vou falar mais uma vez que eu já estou com bastante vergonha. Se quiser, volta aí e vai me escutar lendo de novo essa equaçãozinha. E é a equação de Bernoulli utilizada em fluidos escoando que explica por que os aviões voam, por que as bolas podem fazer curvas enquanto se deslocam, explica por que acho que é marmota, eu não sei, um bichinho ali cava buraco, deixa uma parte mais alta, uma parte mais baixa para circular ar de um ponto para o outro, e a gente vai ver algumas dessas explicações a partir de agora. Tira print nessa aula que eu já estou voltando. E agora, mestre, através da análise de um duto horizontal, a gente vai entender o que acontece com a pressão quando tem um estrangulamento em uma tubulação, ou de repente, né, numa veia, caso a gente queira pensar em arteriosclerose. Bom, eu desenhei aqui um duto horizontal, tem bastante coisa para a gente olhar nesse desenho primeiro, né? Aqui está o solo, o duto está na horizontal, eu tenho um duto mais espesso, ele sofre um estrangulamento, depois ele vai voltar a ter a mesma espessura que antes. Não precisava voltar a ter a mesma espessura, podia ter uma espessura maior ou menor do que essa aqui, mas eu quis desenhar assim, ok? E aí em cada um dessas espessuras aqui eu desenho uma conexão, né? Um duto, um vaso comunicante, vamos pensar assim, né? Vertical. E aí percebe que a água aqui, ó, ela não está no mesmo nível, né? Isso parece que viola o princípio de Stevin. Numa mesma linha horizontais as pressões serão iguais e aí o líquido tem que ficar equilibrado, à mesma altura em cada vaso comunicante sempre. Mas mestre, mestra, aqui não é hidrostática, lembra? É hidrodinâmica. Então não precisa respeitar nem Pascal, nem Stevin e nem Arquimedes. E isso é para hidrostática, a gente está falando de hidrodinâmica. Então para um fluido escoando, eu desenho as linhas de escoamento aqui, ó, as linhas de fluxo, as verdinhas. Já sabemos que essas linhas de fluxo se aproximam onde a velocidade fica maior. E a gente sabe que isso é por causa da equação da continuidade, né? Onde a área de secção transversal é menor, para que a vazão seja a mesma, a velocidade do escoamento tem que ser maior. E aí eu marquei o ponto 1 aqui, com uma pressão hidrodinâmica P1, uma velocidade de escoamento V1 e uma altura H1 em relação ao solo. E o ponto P2, bem embaixo desse duto vertical no estrangulamento, eu tenho o ponto P2 com uma pressão hidrodinâmica P2, lembra que aqui é pressão hidrodinâmica, né? Não é pressão hidrostática. Velocidade de escoamento V2 e uma altura em relação à horizontal, ao solo, H2. Com esse duto horizontal a gente pode aplicar através da equação de Bernoulli e a gente escreve que mi v 1² e meio para mijar agora, né? Para o ponto 1 é a mesma coisa, e aí para o ponto 2 também. Só que como eu tenho os dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, numa mesma horizontal, este termo aqui, ó, migh1 e migh2, lembra, mestre e mestra, que isso aqui não é pressão hidrostática, né? Isso aqui, na verdade, é a energia potencial gravitacional por unidade de volume, porque não tem a ver com profundidade, tem a ver com altura em relação ao nível de referência. Então esses termos aqui, ó, migh1 e migh2, são iguais. Se eles são iguais e está cada um de um lado da igualdade, a gente pode simplificar esses dois. Então eu vou simplificar o migh1 e o migh2. A partir daqui sobram dois termos de cada lado da igualdade somente. Eu tenho o μv1² sobre 2, que está aqui. Eu tenho a pressão 1, que está aqui. E do lado direito da igualdade, o μv2,
o μV2 ao quadrado sobre 2, que é esse aqui, mais a pressão P2. E agora eu queria que tu parasse para pensar no seguinte, na verdade, o Bernoulli que está ali. Só que um termo caiu fora porque é igual dos dois lados da igualdade. A energia potencial gravitacional por unidade de volume aqui e aqui e aqui em qualquer ponto nessa mesma horizontal vai ser igual, ok? Sobrou esses dois termos, um tem a ver com a energia cinética, que é o que tem a velocidade ao quadrado, né? Aqui também a energia cinética, e a pressão hidrodinâmica, que tem a ver com aquela energia armazenada na pressão que pode se transformar a outro tipo. E quando eu tenho dois termos somados, e essa soma dos dois termos é constante, quer dizer que quando um dos termos aumentar, o outro termo tem que diminuir. Isso já significa que onde a velocidade for maior, daí esse termo que envolve velocidade vai ser maior. E onde a velocidade e esse termo forem maiores, a pressão tem que ser menor. A partir daqui é só avaliar, não tem mais conta nenhuma. Se eu sei que no ponto 1 e no ponto 2 eu tenho a mesma vazão, equação da continuidade, onde a área for menor, a velocidade é maior, por causa da equação da continuidade. Então eu escrevo aqui, ó, a área 1 é maior do que a área 2. Se a área 2 é maior do que a área 1, a gente também sabe que a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2. Ou é maior a velocidade onde a espessura do duto for menor. É aqui no ponto 2. E agora, avaliando a partir de Bernoulli, a gente sabe que onde a velocidade é maior, mestre e mestra, este termo todo aqui, ó, vai ser maior do que este aqui. E se o termo que envolve a velocidade é maior de um dos lados da igualdade, significa que o termo que tem a pressão, ou P2, vai ser menor. Então, por consequência de a velocidade aumentar para que a vazão se mantenha constante, a pressão será menor. Então, a pressão no ponto 2 é menor do que a pressão no ponto 1. A pressão aqui, onde é mais espesso a tubulação, é maior do que a pressão onde está mais fininho. Isso justifica o desenho. Claro que aqui é um desenho, podia ter feito o desenho como eu quisesse, mas na realidade fica assim mesmo. Se eu colocar dois dutos, aqui eu dois medidores de pressão, a pressão aqui vai ser menor e a pressão aqui vai ser maior. E neste desenho tem uma informação que te diz, mesmo sem avaliar Bernoulli, onde que a pressão é maior, onde que a pressão é menor. É a coluna de líquido sustentada por cada ponto. Neste ponto aqui eu tenho uma coluna de líquido que tem essa altura toda, ó. A partir desse ponto, tá aqui a coluna de líquido, e a partir do mesmo ponto aqui eu tenho uma coluna de líquido menor. Se este ponto sustenta uma coluna de líquido menor, significa que a pressão do escoamento ali é menor também. Então lembra sempre, tá bom, mestre e mestra? Onde tiver menor a área, a pressão é menor. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Se a gente estivesse lá na hidrostática, pressão é força sobre área. Quando eu estou apertando o canetão aqui, ó, onde a área é menor, a pressão é maior. A força é igual, daí menor a área, maior pressão. Sim, na hidrostática, sim. Aqui na hidrodinâmica, onde a tubulação for mais estreita, onde a área por onde o fluido passa, não é a área onde uma força está atuando, percebeu? É a área por onde o fluido passa. Se a área por onde o fluido passa é menor, a velocidade é maior. E se a velocidade é maior, a pressão tem que ser menor. Então aqui parece que inverte a história da área. Onde a área de secção transversal for menor, a pressão será menor também. Só que aqui é pressão hidrodinâmica, não é aquela pressão que é força sobre área. Na hidrodinâmica tem que pensar assim. E aí uma maneira de relacionar, né? Mas por que a pressão é menor aqui? É só tu pensar assim, ó, mestre e mestra. Se a energia cinética é maior aqui porque a velocidade é maior, alguma energia tem que ter diminuído para aumentar a energia cinética, porque não pode brotar energia no meio do escoamento. Então, se aumentou a energia cinética, isso significa que aquela energia acumulada na pressão hidrodinâmica diminuiu. Aí eu transformei aquela energia que está acumulada na pressão hidrodinâmica no ponto 1 para a energia cinética. Consequentemente, a energia relacionada à pressão hidrodinâmica tem que ter diminuído. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bate o print desse quadro aqui que a gente já volta com mais exemplos de onde a pressão é menor, onde a pressão é maior. Inclusive, a gente vai ver coisas bem interessantes. E agora, mestre e mestra, vamos ver algumas aplicações do princípio de Bernoulli ou da equação de Bernoulli. O primeiro deles é o que nos deixa
mais satisfeito, eu acho, né? Aprender sobre como funcionam os aviões. Por que que o avião voa? Eu vou te explicar esse desenho te dizendo que essa parte em azul aqui é o desenho do perfil de uma asa de um avião. Se tu observares com cuidado, vais ver, né, que embaixo da asa do avião ela é retinha e em cima ela tem uma curva, ela é uma gorduchinha ali por cima, né? É um pouco mais convexa, vamos dizer assim, né? Ela tem essa curvatura pelo lado de cima e por baixo ela é plana. E, em geral, até ela tem um ângulo de ataque, assim, né? Ela é um pouco inclinadinha. Mas para que serve esse perfil da asa do avião? Que ele é curvo em cima e reto embaixo e também copia, né, a asa de alguns pássaros, né? Claro que o homem começou com essa ideia, olhando para o ar e pensando, se aquele bicho consegue, talvez eu consiga também, né? E então aconteceu o avião, né? Mas não sem antes acontecer Bernoulli, né? Sem a equação de Bernoulli ser conhecida. O que Bernoulli disse pra gente? Bernoulli disse pra gente que onde a velocidade do escoamento for maior, a pressão hidrodinâmica seria menor. E por isso eu desenhei as linhas de escoamento do ar passando pela asa do avião, imaginando que o avião está voando para a tua esquerda, tá bom? Então o avião está indo lá para a esquerda e aí o ar passa pela asa do avião. Só que pelo perfil da asa do avião, essas linhas de escoamento para passarem pela asa tem que se aproximar em cima, percebeu? Tu pode até pensar assim, ó, é como se tivesse um duto mais largo aqui, e aí quando vai passar bem em cima da asa do avião, o duto fica mais estreito, o duto sofre um estrangulamento, e onde isso acontece, a velocidade do escoamento se torna maior. Então a gente já pode dizer que a velocidade do escoamento em A é maior do que a velocidade do escoamento do ar ao redor da asa no ponto B, que é embaixo da asa do avião. E se no ponto B a velocidade é menor, significa que aqui a pressão hidrodinâmica é maior. Então a pressão abaixo da asa é maior do que em cima. E a gente sabe que num fluido, quando existe diferença de pressão, existe uma força. E essa força que apareceu magicamente aqui, ela sempre vai apontar da maior para a menor pressão. Então vai resolver o problema do avião. Se eu tenho em cima da asa uma velocidade de escoamento maior, pelo perfil da asa ser curvo por cima e por baixo não, eu vou ter menor pressão em cima do que embaixo. Eu vou ter então uma diferença de pressão em que a maior pressão é embaixo e a menor pressão é em cima. E uma força nesse fluido vai causar a sustentação do avião. Então o que precisa para o avião voar? É necessário que o ar passe pela asa, gerando uma região de baixa pressão em cima, uma alta pressão embaixo, e essa diferença de pressão sustenta o avião. Tanto é, mestre e mestra, que nos aeroportos, aqueles aviõezinhos menores que ficam fora do hangar, eles têm que estar amarrados no chão. Por que eles têm que ser amarrados no chão? Porque senão passa um vento e ele levanta voo, já que próximos aeroportos são regiões abertas, não tem muito prédio, então pode bater um vento ali e levantar esse aviãozinho, não que ele vai sair voando para sempre, mas vai levantar, vai tombar, ele vai bagunçar o aeroporto. E lá tem grandes aeronaves que estão taxiando, né? Então não pode ter uns aviãozinhos de brinquedo ali quase, né? Batendo, se embolando com o resto. Então esses aviões têm que estar amarrados. Então o avião precisa atingir determinada velocidade para decolar, porque é necessário que exista uma diferença de pressão grande o suficiente para causar esse lifting que eles chamam, né? Essa sustentação na asa do avião e o avião poder, é claro, que voar. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora eu vou te dar um exemplo aqui que tem a ver com a asa do avião também, já foi questão de prova e é bem legal a gente conversar porque é um exemplo prático disso acontecendo e a gente pode fazer. Se tu quiser fazer aí, eu te aconselho pegar uma folha de papel, pode ser escrita, tá? Mas tem que estar solta do caderno. Então uma folha de papel avulsa aí, né? Solta. Eu vou pegar a minha aqui também. Pronto, peguei uma folha aqui, ó, usada até, né? Tava ali em cima da mesa, né? Da edição e eu vou te mostrar como é que faz para perceber o Bernoulli aqui. Olha só, eu vou assoprar por cima da folha e ao assoprar por cima da folha, o ar em cima da folha vai ser mais veloz do que o ar embaixo. E onde o ar tem maior velocidade, a pressão é menor. Então em cima a pressão vai ser menor, embaixo a pressão vai ser maior e a consequência disso é existir uma força que vai levantar a folha, vai sustentar ela da maior para a menor pressão. Então vamos lá, vamos ver se isso aí acontece mesmo. Aconteceu, né? De primeira. Na verdade vai acontecer em todas as vezes, né? Porque deu uma tonteadinha, né? Porque onde o ar é mais rápido, a pressão é menor. Então, embaixo da folha, a pressão é maior, vai empurrar
a folha para cima. É o mesmo que acontece, mestre e mestra, quando se tu mora em prédio, tu sabe disso aí, né? A cortina tá na frente da janela, a janela tá aberta e venta fora. Quando venta fora, a velocidade é maior, a pressão hidrodinâmica é menor. E aí a pressão interna do quarto é maior e empurra a cortina para fora. E aí quando passa o vento e a cortina tá lá fora, daí o resto o vento faz, né? A rajada de vento. Telhados levantam por causa disso, né? Passa o ar em cima do telhado, ó, ele fica mais rápido em cima do telhado, menor a pressão. Se a pressão aqui é menor, a pressão maior embaixo empurra o telhado para cima. Se ele não está bem preso, ele levanta, dá uma rajada de vento e essa telha vai para longe. E um outro exemplo, né, para quem é do futebol aí, é mais comum de conhecer, é o efeito Magnus. Mas não é só no futebol, tá bom, mestre e mestra? O efeito Magnus tem no tênis, tem no golfe, tem no basquete. Basquete não é tão útil assim, mas pode também, e daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que mostra isso acontecendo, feito com uma bola de basquete e numa represa. Mas pera aí que eu já te mostro. Primeiro eu quero te explicar o que acontece. Quando uma bola está descendo, simplesmente descendo, a tendência dela é ter uma trajetória retilínea. Essa bola, se ela for deixada cair rodopiando, girando, como eu desenhei aqui, ó, a bola está girando nesse sentido, para quem olha o teu ponto de vista ali é o sentido anti-horário, né? A bola está girando no sentido anti-horário e ao cair, essa bola vai causar de um lado ou do outro uma diferença de pressão. Eu gostaria que tu percebesse o seguinte aqui antes, tá bom? Olha só, mestre, ó. Quando a bola gira, as camadas de ar mais próximas à bola giram junto com a bola. Já deve ter percebido isso. Se uma bola tá girando perto de ti, tu vai pertinho assim, bota perto do rosto, bota a mão, tu vê que tem um ventinho batendo pelo efeito da bola girar. É porque as camadas mais próximas de ar, mais próximas da bola, né, as camadas de ar, elas vão girar junto com a bola. Então vai parecer que dá um ventinho por causa da rotação. Então eu vou mostrar, ó, que aqui em cima o ar junto com a bola vai dar, aqui em cima não, no ponto B, vai dar contra o ar que está vindo de baixo, pelo movimento descendente da bola. Então a bola está descendo, em relação a ela o ar está subindo, e quando ela gira, o ar que está aqui no ponto B vai dar contra. Vai fazer a velocidade do ar no ponto B, a velocidade do escoamento do ar pela bola ser menor. E no ponto A, o ar que é arrastado junto com a bola vai ajudar o ar a passar para cima da bola. Em consequência disso, a velocidade no ponto A é maior do que a velocidade no ponto B. E se a velocidade no ponto A é maior que a velocidade no ponto B, quer dizer que a pressão no ponto A é menor do que a pressão no ponto B. E isso vai causar uma pressão maior no ponto B, uma pressão menor no ponto A, e a bola, ao invés de cair reto, já que tem diferença de pressão, vai ter também uma força atuando da maior para a menor pressão e vai empurrar a bola para a direita. Ela estava caindo e ela foi empurrada para a direita. Essa bola vai ter uma trajetória curva. E aqui eu vou fazer a mesma avaliação. Lembra que o ar está girando junto com a bola, e aí o ar desse lado vai atacar o ar da corrente de ar que passa ao redor da bola, né? Não a que a bola tá levando junto com ela. Vai dar contra e aqui vai ter uma mudança de velocidade, uma redução de velocidade do ar. E aqui em cima da bola, no ponto A, vai ter um aumento da velocidade do ar. De novo, a velocidade no ponto A é maior que no ponto B. Em consequência disso, a pressão no ponto A é menor do que no ponto B. E em consequência disso, novamente haverá uma força empurrando da maior para a menor pressão, de modo que essa bola ela vai se movimentar cada vez mais horizontalmente, até que, pelo efeito de rotação e de movimentação dessa bola, vai haver uma força devido a essa diferença de pressão embaixo e em cima da bola, que sustenta o movimento da bola, ela começa a movimentar horizontalmente. Percebam no vídeo que está aqui do meu lado que o menino, o rapaz ali solta a bola sem botar ela a girar, ela vai um pouquinho para a direita ali porque tem vento, mas ela desce praticamente na horizontal. E agora observa que ele vai jogar essa bola girando. E é exatamente nesse perfil que a gente enxerga ele jogando a bola girando. Olha só, ele joga a bola girando, a bola vai cair e cada vez ela vai mais longe da represa. Até que lá perto da água parece que ela está meio que se movimentando na horizontal. Finalmente ela pica na água. E é claro, essa bola foi recolhida por um caiaque depois, né? Não ficou lá sujando a represa, mas deu para perceber então que esse efeito Magnus faz os corpos que giram terem movimentos meio esquisitos, né? Curvos, enquanto se deslocam. Esse efeito aqui é o efeito que de repente o jogador de futebol bater de canto na bola vai sair girando, né? Fazer uma curva e vai para onde o goleiro não esperava. E agora, mestre, a gente vai conversar sobre a equação de Torricelli, deduzida a partir da equação de Daniel Bernoulli.
calma, fica tranquilo aí, porque realmente vai ser bem tranquilinho no final. Fica fácil, né? Fica bem física fácil para responder as questões que te perguntem. Com que velocidade a água vai sair de um orifício em determinado reservatório? E aí eu vou te mostrar o desenho, depois a gente vai desenvolver em função da equação de Bernoulli. Olha só, eu tenho aqui um reservatório, pode ser contendo água, né? Qualquer fluido que esteja ali contido nele, né? Um líquido, né? Pode pensar que está na pressão atmosférica também. E esse recipiente está cheio até aqui em cima e a gente faz um furo perto da base dele. A parte livre do líquido está a uma altura H1 do solo, lembra que a altura no Bernoulli é sempre em relação ao nível de referência, né, ali embaixo, e o furo está a uma altura H2 do nosso mesmo nível de referência. E aí, a velocidade de um ponto na superfície livre do líquido, vamos considerar o líquido estático ali, o líquido está paradinho mesmo, não está se movimentando, e aqui no ponto 2 a gente sabe, né, se fizer um furo a água vai sair com determinada velocidade. A pressão nesses dois pontos, tanto no ponto 1, bem na abertura, não lá dentro do líquido, tá? Aqui nesse ponto, quanto no ponto 2, a pressão, ela é a pressão atmosférica, então é a mesma pressão. Bom, a gente já sabe então que a altura na superfície livre do líquido é H1 em relação ao nível de referência, a altura no furo é H2, as pressões são iguais à pressão atmosférica, no ponto 1 o líquido está estático e no ponto 2 ele sai, né, ele escoa com uma velocidade V2. Já estamos prontos para olhar para a equação de Bernoulli. Olha só, a equação de Bernoulli que eu escrevi aqui é a mesma que a gente estava vendo antes, só que eu escrevi o ponto 2 na esquerda e o ponto 1 na direita, mas continua sendo μv² para mijar agora, né? Só que eu botei velocidade ponto 2, pressão hidrodinâmica no ponto 2, a altura em relação ao nível de referência no ponto 2, e desse lado aqui todos os pontos são o ponto 1, tudo bem? A gente sabe que as pressões são iguais nos dois pontos. Por que as pressões são iguais? Porque aqui sobre a superfície livre do líquido é a pressão atmosférica e aqui no furo também é a pressão atmosférica. Professor, mas esses dois pontos não estão na mesma altitude. Bom, gente, vamos lembrar que quando a gente considera a diferença de pressão na atmosfera terrestre, a gente vai desconsiderar para pequenas diferenças de altitude, né? Então, como a densidade do ar é pequena, a gente pode considerar que se aqui é a pressão de uma atmosfera, aqui também é a pressão de uma atmosfera, né? Lembra que por fora aqui tem ar. Então, a gente vai considerar que as pressões são iguais. Vou simplificar o P2 com o P1. E tem mais um termo que será zerado, porque se a velocidade do escoamento no ponto 1 é igual a zero, este termo que tem o V1 aqui tem que ser zero. Mi vezes 0 ao quadrado sobre 2 é zero. Então este termo aqui, vou fazer uma setinha, vou dizer assim, ó, ele vai a zero, é isso que significa. Esse termo é zero no ponto 1. Então mi v ao quadrado sobre 2 no ponto 1 é igual a zero. O que sobra eu copio fazendo uma outra coisa, ó. O mi v2 ao quadrado sobre 2 está aqui, é o mesmo termo. Eu copiei o mi gh1 na direita e passei o mi gh2 para a direita subtraindo, tá vendo? E aqui eu já percebo, ó, que o mi vezes o g é igual ao mi vezes o g. Aliás, eu fiz uma coisa antes aqui que tá certo fazer, tá? A gente podia ter evidenciado primeiro, mas o mi, que é a massa específica deste líquido que está aqui, é o mesmo nas três grandezas dessa igualdade, dessa equação. Então a gente pode dividir todo mundo por mi, ou dá para cancelar o mi. Da mesma forma, se a gente tivesse colocado em evidência aqui, né, a gente poderia ter feito mi vezes g, que multiplica h1 menos h2, e cortar um mi com um mi, mas tem um mi em todos, então simplesmente a gente pode simplificar o mi, e aí sim eu vou evidenciar o g, ó. O g botado em evidência vai ficar g vezes h1 vezes h2, que é o que tem a partir daqui, ó. Professor, de onde é que veio aquele 2? O 2 estava na direita, na esquerda. Dividindo, passei para a direita, multiplicando. Ou dá para dizer que multiplica os dois lados da igualdade por 2, é a mesma coisa, não tem prejuízo nenhum aqui, tá bom? Então passei o 2 multiplicando, evidenciei o g, e aí coloquei o h1 menos o h2 entre parênteses. Eu queria te mostrar, ó, que o h1, que é essa altura em relação ao solo, menos o H2, que é essa altura em relação ao solo, é o que eu fiz de H, que é o H laranja aqui, tá vendo? E este H laranja é o desnível vertical entre os dois pontos dentro do fluido. Então este H que vai aparecer ali na equação de Torricelli, deduzida a partir do Bernoulli, é o desnível entre o ponto onde eu quero calcular a velocidade do escoamento, né, naquele furo, e a superfície livre do líquido. Depois de fazer isso, é só
tirar a raiz quadrada dos dois lados, né, para perceber que a velocidade no ponto 2, na saída do escoamento, onde está furadinho no recipiente, é igual a raiz quadrada de 2 vezes g, que é a aceleração na gravidade, certo? Vezes o h, e tem que lembrar que o h é a distância entre o vertical, né, entre o ponto onde tem a saída de água e a superfície livre do líquido. Isso quer dizer que quanto mais no fundo tiver esse furo, mais rapidamente a água vai sair. Maior será a velocidade do escoamento. E quanto mais perto está aqui de cima, maior a velocidade do escoamento. Tanto isso é verdade, mestre e mestra, tu vai lembrar aí, eu tenho certeza que tu já viu isso acontecendo. Se tem um recipiente tipo um balde, tu faz um furo, a água ela começa saindo com uma velocidade grande, né? Ela vai meio longinho do balde e depois de um tempo essa água começa a sair mais devagar. Por que essa água vai saindo cada vez mais devagar? Porque o nível da água está descendo, claro, a água está saindo fora, né? Então, se a gente não mantiver o nível sempre igual, a velocidade não vai sair sempre igual. Conforme vai diminuindo o H, porque o líquido está descendo, ou seja, ele está vazando aqui, vai diminuir a velocidade com que a água sai do recipiente. Lembrando, mestre e mestra, as questões podem misturar as coisas. Se eu sei calcular a velocidade, olha como é simples, raiz quadrada de 2g vezes o h, que é igual à equação de Torricelli que a gente vê na cinemática. Só que daí o v1 ao quadrado aqui a gente cortou, mas poderia ficar desse lado aqui, ó. v2 ao quadrado é igual a v1 ao quadrado mais 2 vezes o g vezes o ΔH. É idêntica à equação de Torricelli, por isso que ela se chama equação de Torricelli. Não vai dar outro nome se é a mesma equação. Só que aqui ela foi deduzida por Bernoulli, e pode ser deduzida também por conservação da energia mecânica. Bem, na verdade, o Bernoulli é a aplicação da conservação da energia mecânica, a gente já conversou sobre isso. Mas voltando, se eu sei calcular a velocidade, bem tranquilo, raiz quadrada de 2g vezes o h, e lembrar que o h é o desnível, né? A superfície livre do líquido até o ponto onde a água está saindo. E se eu souber qual é que é a área de secção transversal desse furo aqui, eu imagino que eu sei a área. Eu posso calcular a vazão com que está saindo o líquido, claro, por um H constante, né, mantendo o H, a velocidade vai ser constante. Daí eu posso dizer que a vazão com que o líquido está saindo é igual à área da secção transversal do furo vezes a velocidade. De novo, essa vazão só vai ser constante se a velocidade for constante. E a velocidade só vai ser constante se este H também for constante. Então, para a vazão ser constante, eu preciso que alguém fique colocando o líquido aqui com a mesma vazão que está saindo. Então, se eu te perguntar com que vazão a gente tem que colocar água aqui para que o nível não desça, calcula essa vazão aqui. Souber que vai sair 3 litros por segundo, é claro que tem que entrar 3 litros por segundo para que o nível de água não desça. Tranquilo, mestre e mestra? Bom, agora com a equação de Torricelli a gente termina essa parte, né, de mecânica dos fluidos. Eu recomendo fortemente que tu faça as questões da lista e assista a solução para tirar as dúvidas. E aí qualquer coisa é só entrar em contato via monitoria para tirar as dúvidas diretamente comigo. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê já já nas próximas aulas.